TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dulhos. Aqui é fácil estar na moda. Olá, projetos do Vale são destacados no Prêmio Gestor na Assembleia Legislativa. Este e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Redação Informativo. Um empresário do ramo de frigoríficos conseguiu escapar de uma tentativa de assalto quando 4 homens armados encapuzados tentaram rendê-lo enquanto seguia pela IRS 130 em Lajeado. O caso ocorreu durante a manhã da segunda-feira e, conforme o boletim de ocorrência, a vítima trafegava com seu veículo quando um Corolla prata tentou lhe abordar próximo à aldeia indígena, localizada às margens da rodovia. Os 4 indivíduos estavam com espingardas calibre 12, relatou o empresário. Ele contou ainda que, como não parou, os homens efetuaram pelo menos 6 disparos para o alto. E um jovem conhecido na cidade de Encantado por casos de furto realizou mais um na madrugada desta quarta-feira. Conhecido como Ratinho, o rapaz de 21 anos furtou bonés, camisetas do Grêmio e um celular de um estabelecimento localizado ao lado da rodoviária de Encantado. Acionada, a Brigada Militar não conseguiu capturá-lo. O material, porém, foi recuperado. Na fuga, em direção ao bairro Navegantes, Ratinho teria abandonado os produtos na Rua Álamo. Conforme a Brigada, ele havia fugido do presídio estadual de Encantado no sábado à tarde, pulando o muro. Ratinho havia sido preso 2 vezes só em novembro. Em uma delas foi flagrado em cima do telhado de supermercado tentando cometer mais um furto. E agentes da Delegacia de Polícia de Lajeado, em cumprimento a mandado de busca e apreensão em uma das celas da Galeria B do Presídio Estadual, localizaram drogas e telefone celular na tarde desta terça-feira. Conforme a polícia, o material estava escondido na pia da galeria, enrolado em preservativos para que não pegassem umidade. Segundo agentes da DP, nenhum dos presos assumiu a propriedade do material. E um jovem de 19 anos foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva referente a um caso de roubo por volta das 8 horas da noite desta terça-feira no centro de Fazenda Vila Nova. O rapaz foi visto em frente à prefeitura. Como os policiais já sabiam da situação de foragido em que o jovem se encontrava, fizeram a abordagem. O mandado de prisão foi expedido pela comarca de Estrela na segunda-feira. Morador de Taquari, ele foi encaminhado para registro da prisão na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado e depois foi conduzido ao sistema prisional. E 2 homens foram presos na madrugada desta quarta-feira no bairro Conservas por furto de cabos de rede de telefonia. Policiais do Pelotão de Operações Especiais da Brigada Militar flagraram uma dupla com uma escada cortando os fios na rua Henrique Stein Filho. Um deles estava segurando a escada enquanto o outro cortava os fios, segundo o boletim de ocorrência. Junto com os homens foram apreendidos uma serra, um alicate, uma chave torque e uma faca. Os acusados de 33 e 43 anos, moradores do bairro, foram autuados em flagrante na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado e recolhidos ao presídio estadual. E Clementina Kel, de 67 anos, morreu no final da tarde de segunda-feira no Hospital Estrela. De acordo com o registro do dia 1º de novembro, ela foi derrubada por um boi na propriedade da família na localidade de Linha Berlim. A idosa teve fraturas no corpo e foi encaminhada ao hospital, onde permaneceu internada até a quinta-feira da semana passada. No domingo, ela foi internada novamente.
Clementina era natural de Garibaldi e residia em Westfália. Acompanhe agora o comentário do advogado e secretário da Fazenda de Lajeado, José Carlos Bolé. O tema de hoje, então, foi inclusive objeto de recente evento promovido pelo Jornal Informativo, onde participaram então vários prefeitos da região. O tema de hoje é eficiência do serviço público. É necessário primeiro termos claro que a gestão pública deve estar então pautada por princípios norteadores da função de administrador público. Por esta razão, a Constituição Federal de 1988, que está, digamos assim, hierarquicamente acima de todas as demais leis, no Brasil, então, ela é a fundamental. E os princípios constitucionais são os que protegem os atributos fundamentais da ordem jurídica. Portanto, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, apresenta um conjunto, então, de regras e princípios básicos essenciais ao cidadão, que podemos citar entre eles o princípio da legalidade, princípio da liberdade, princípio da igualdade, o princípio da ampla defesa, bem conhecido, princípio da isonomia, do contraditório, da questão da simetria e o princípio da proporcionalidade da lei. Evidentemente, além desses, existe uma série de outros princípios que fazem parte, então, das demais áreas do direito. Um dos principais princípios constitucionais é o da eficiência. Conforme o autor Eli Lopes Meireles, a eficiência é o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se encontra em ser desempenhada apenas com a legalidade, exigindo também resultados positivos para o serviço público e satisfatório, então, ao atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. O princípio da eficiência, apesar de se encontrar entre os princípios elencados na Constituição Federal, ele não deve ser aplicado de forma isolada, ou seja, de forma absoluta. Isso porque deve ser sempre obedecer ao princípio da legalidade. Todas as medidas com o objetivo de alcançar a eficácia do ato administrativo devem ser, então, legais, por consequência. Nesse sentido, o administrador público, frente às demandas públicas, deve observar sempre as soluções possíveis ou aquela mais possível, a que melhor satisfaça o interesse público em questão. O gestor público deve atender ao princípio da eficiência na tomada de decisões. Ele vincula toda a atividade então administrativa e é passível de controle jurisdicional dos atos administrativos. Portanto, o agente público não é o único responsável pela eficiência do serviço público, mas também o cidadão tem um papel de fiscal dos serviços e das atividades da administração pública. Ele deve questionar a qualidade das obras, dos serviços ofertados, ou seja, diretamente pelo Estado ou por entes contratados. Para que a administração pública alcance a eficiência, é necessário que as ações sejam desenvolvidas de forma célere, buscando a perfeição para alcançar resultados positivos. O gestor deve manter a qualidade na prestação de serviços postos à disposição da sociedade, aqueles prestados pela União, pelos estados, pelo município, ou aqueles ainda prestados por terceiros, em atividades de interesse público, sob regime de concessão ou, no caso, permissão. Desta forma, será eficiente o gestor público que obter o melhor resultado com o menor dispêndio de recursos públicos.
Os blocos de concreto da Sertel Artefatos de Cimento estão sendo utilizados na construção da primeira granja de suínos em sistema inovador de bem-estar animal no Rio Grande do Sul. Em linha Schmidt, Alta, em Westfália, os suinocultores Alberto Hurst, Luiz Bayer e Ângelo Kaisenkamp estão implantando 2 galpões, um para gestação e outro para maternidade, num modelo revolucionário de criação, baseado no que já é adotado em países desenvolvidos como a Alemanha e os Estados Unidos, em poucos estados brasileiros. A granja terá capacidade para 1.100 matrizes suínas, sendo 800 em gestação e as demais na maternidade. De acordo com Bayer, esse modelo de granja é um exemplo para quem deseja conciliar eficiência e responsabilidade socioambiental. Entre os principais benefícios, o destaque para o aumento da produtividade e o aspecto social, pois tanto os animais quanto os profissionais envolvidos no manejo e processos de granja serão beneficiados. Os dejetos serão tratados com separação de sólido e líquido e a água ultrafiltrada será reutilizada na granja. E as 2 instalações terão um ambiente climatizado. E a União inicia a venda de imóveis não utilizados pelo serviço público. A ação faz parte da reforma administrativa anunciada em outubro. Veja com Paulo La Sálvia. Além da redução de ministérios, corte de secretarias nacionais e cargos comissionados que não são preenchidos por concurso público, a administração federal está colocando em prática o compartilhamento de veículos e seguindo regras para emissão de passagens aéreas e uso de celulares. O próximo passo da reforma administrativa é a venda de imóveis que não têm mais função para o serviço público. São 18 imóveis entre casas, apartamentos, salas comerciais, prédios residenciais e comerciais e um armazém. Estão localizados em 6 estados: Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. São imóveis que ficaram obsoletos, né? Ou por uma situação de localização, situação própria do imóvel com dificuldade de manutenção, que precisa de um investimento muito alto de reforma. Então eles não têm mais a utilidade imediata para a União. O valor desses 18 imóveis é de R$ 92 milhões. Qualquer pessoa ou empresa pode participar do processo, mas existem exigências. Uma delas é o depósito equivalente a 5% do valor do imóvel desejado para a compra. O Programa de Melhoria da Gestão do Patrimônio da União tem ainda na lista 118 imóveis em 20 estados previstos para venda no ano que vem. A estimativa que a gente já tem em cima dos valores de cadastro e das informações que a gente tem, de em torno de 500 milhões de reais o valor desses imóveis estariam sendo alienados a partir do ano que vem. Mais uma vez, o Vale do Taquari fez bonito no Prêmio Gestor Público 2015, organizado há 14 anos pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul, o Sindifisco, e a Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul, a FISVEC. Além de Lajeado, foram distinguidos Encantado, Estrela e Arroio do Meio em solenidade ocorrida na noite desta terça-feira na Assembleia Legislativa. O governo de Lajeado recebeu reconhecimento pelo projeto Sistema de Vídeo Monitoramento Comunitário. Encantado conquistou um troféu pelo projeto cultural Nos Caminhos da Nossa História. A Prefeitura de Estrela recebeu 2 certificações, na área da educação, o Escola da Inteligência, e da comunicação, Telefonia Rural. Arroio do Meio também foi certificado por projeto desenvolvido na área da educação, o Escola Inclusiva Educação para Todos. O governador assina o contrato para o novo terminal de madeira do Porto de Pelotas. O investimento em infraestrutura é de cerca de 5 milhões de reais. Veja com Thaisa Borges. O Porto de Pelotas é administrado pela Superintendência de Portos e Hidrovias do Estado. Nesta terça-feira, o governador José Ivo Sartori assinou o contrato de uso temporário entre a Superintendência e a CMPC Celulose Rio-Grandense, uma das principais empresas da área florestal na América Latina. A empresa utilizará mais de 23 mil metros quadrados da área pública do Porto para instalar um terminal de toras de madeira. Onde tem boa vontade, tem trabalho conjunto, tem trabalho coletivo, as ações elas vão prosperar na direção de um melhor desenvolvimento e do crescimento econômico.
O investimento em infraestrutura é de cerca de 5 milhões de reais. Com a nova operação, o movimento no cais do Porto de Pelotas passará de 45 mil toneladas para mais de 1 milhão de toneladas por ano. Triplicando a potencialidade do porto, vai passar realmente a fazer uma diferença muito grande e hoje aqui em Pelotas se muda o modal de transporte do Rio Grande do Sul. Tirando da estrada mais de 40 mil caminhões que iriam para Guaíba de 30 toneladas e mais de 47 mil caminhões que viriam com a celulose para Rio Grande. A operação inicia em março de 2016 e a duração do contrato é de 18 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Tem um total de 25 obras de pavimentação pelo sistema associativo, 6 delas já foram concluídas pelo governo de Lajeado em 2015. As vias que tiveram a pavimentação concluída foram a Rua dos Eucaliptos e a Rua das Nogueiras, no bairro Montanha, Otávio Trierweiler, no bairro Jardim do Cedro, Oswaldo Schills, em Conventos, Sarandi, em São Bento e Benjamin Schneider, no bairro Universitário. A expectativa era de que o andamento das obras fosse mais rápido do que o verificado. Porém, o tempo instável e chuvoso, em decorrência do El Ninho, está atrasando a conclusão. É o que explica o titular da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, Adi Ceruti. Por outro lado, ele garante que todas as obras serão executadas. Ao todo, 7 bairros estão sendo contemplados. O marco legal para as pesquisas científicas em seres humanos é analisado no Senado. Houve divergência sobre pontos importantes do projeto de lei. Veja com a matéria da TV Senado. As pesquisas com seres humanos no Brasil são autorizadas e fiscalizadas por um sistema que envolve comitês de ética das instituições pesquisadoras e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, subordinada ao Conselho Nacional de Saúde. 727 comitês funcionam hoje no país. Uma das principais críticas ao atual modelo é a demora para conseguir realizar uma pesquisa. Pacientes que poderiam se beneficiar de algum tratamento e que não recebem o tratamento porque eles acabam perdendo a oportunidade e a gente fica aí de mãos amarradas sem poder oferecer algo que possa ser significativo e representar uma esperança para o paciente. A burocracia afeta a pesquisa clínica como um todo. A burocracia limita o acesso a novas moléculas, dificulta o financiamento da pesquisa que não tem participação da indústria, a gente esquece isso. Essa burocracia restringe a independência acadêmica, porque o pesquisador acadêmico hoje ele depende em grande parte da indústria farmacêutica para manter uma linha de pesquisa. A Fundação Oswaldo Cruz defendeu o atual sistema de controle ético de pesquisas e sugeriu várias alterações ao projeto. A gente entende que a criação de comitês de éticas independentes caracteriza uma possível subordinação dos comitês de éticas a diversos interesses e não a garantia da ética e a preservação do ser humano exclusivamente, né? A avaliação ética e regulatória dos projetos de pesquisa em apenas uma única instância desconsidera o sistema CEP e CONEP, um dos mais avançados do mundo no que diz respeito à garantia de controle social. O coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa considerou o projeto um retrocesso, sugeriu mudanças e apresentou dados recentes sobre a redução do tempo de tramitação de processos para a liberação de pesquisas. Essa ideia que nós temos projetos ainda demorando um ano e meio, etc., é uma coisa inteiramente fora da realidade do momento atual, certo? E eu diria, inclusive, queria chamar a atenção que ficar veiculando prazos fora da realidade prejudica, inclusive, ao país receber novos estudos. Nós consideramos que o conjunto dos direitos que estão sendo ameaçados nesse projeto são um retrocesso importante e, portanto, seria muito importante se fazer um esforço aqui no Senado de procurar rever essas questões e garantir um projeto de lei que fosse efetivamente positivo. Os senadores discordaram de que o projeto seja um retrocesso, mas reconhecem que mudanças serão feitas. Não há por que temer que o projeto vá sair daqui deformado ou querendo perseguir alguém ou querendo excluir alguém. Mesmo que tenham sido usadas palavras como retrocesso e desserviço, eu penso que no regime democrático, doutor Cláudio, no regime democrático, é possível exatamente essa convivência com respeito. Esse projeto nasce por conta de um paciente que estava condenado a morrer em 6 meses, está vivo ainda hoje.
Após os recentes fatos envolvendo o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, a Univates decidiu implementar um programa de financiamento próprio, o Credivates. O objetivo é atender alunos carentes que não conseguem mais ser atendidos pelo FIES, mas que possuem bom desempenho escolar. Conforme explica o pró-reitor administrativo da Univates, professor Otto Roberto Meschbecker, neste momento, os recursos do governo federal são muito limitados, não havendo certeza se serão disponibilizadas novas vagas para o FIES. A previsão é de que o Credivates inicie no primeiro semestre de 2016. O edital será divulgado em breve. Todos os detalhes poderão ser conferidos no site univates.br/espaço-acadêmico/financiamentos. E na sessão ordinária desta terça-feira, a Câmara Municipal de Vereadores de Lajeado aprovou um projeto de lei do Executivo que autoriza a abertura de crédito especial de R$ 44 mil e crédito suplementar de R$ 55 mil na Secretaria do Meio Ambiente. Os valores servirão para custear despesas decorrentes da divulgação de atos relacionados à área ambiental, manutenção das atividades desenvolvidas no Jardim Botânico e para atender despesas de pessoal. 2 vereadores se posicionaram contrários à aprovação da matéria, Lorival Silveira e Antônio de Castro Schaeffer. O plenário também emitiu parecer favorável ao projeto de autoria do vereador Sérgio Rambo, que denomina a rua Alípio Friedberg Plack uma via pública localizada no bairro Conventos. Os vereadores mantiveram o veto ao projeto de autoria do vereador Hildo Salve, que denomina a rua José Antônio Speis e a rua principal do loteamento Porto Seguro, lá no bairro Moinhos d'Água. Essa rua já tinha um nome, se chamava Adolfo João Faure. O autor lamentou o fato e pediu mais atenção por parte da Comissão de Justiça e Redação da Casa, que é responsável por julgar a legalidade da proposta. A próxima sessão será no dia 17 e será no Teatro da Univates às 7 horas da noite. O tempo da reunião será reduzido para que todos possam acompanhar a sessão e também a apresentação da Orquestra de Concertos de Lajeado. E depois de apontar as prioridades de 36 municípios do Vale do Taquari, prefeitos, servidores públicos, comerciantes e empresários da região debateram alternativas para alcançar essas demandas. O evento foi promovido pela Câmara da Indústria, Comércio e Serviços do Vale do Taquari nesta terça-feira na Associação Comercial e Industrial de Lajeado, em parceria com o SEBRAE e o BRDE. O consultor do SEBRAE, Augusto Portugal, palestrou e mostrou que é possível enfrentar as dificuldades com bom planejamento, estratégias criativas que saiam do óbvio, sejam contagiantes e que gerem um sentimento positivo. Para alcançar o sucesso é preciso colocar o projeto em prática, contar com líderes motivados para mostrar resultados que despertem o interesse de novos parceiros. Dança, emoção e muito amor a ser espalhado. É com este espírito que os alunos da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais subiram ao palco na tarde da terça-feira no concurso cultural Vida Mais Viva, realizado no prédio 7 da Univates. Ao todo, 12 classificados das escolas públicas e privadas de Lajeado apresentaram seus projetos no concurso. Com o tema Álcool, a APAI focou no amor com a música Espalhe Amor, de Marília Cecília e Rodolfo. As categorias participantes foram teatro, dança, música e vídeo. Na categoria dança, a APAI Lajeado conquistou o primeiro lugar, levando a plateia ao delírio quando em coro gritavam "Eles merecem". A secretária executiva do programa, Gilmara Scapini, destaca que o primeiro concurso cultural foi lançado este ano, já que em 2014 o evento teve início apenas com o seminário. E saiba como será a quinta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para esta quinta-feira no Rio Grande do Sul e também no Vale do Taquari. E nesta quinta, uma área de instabilidade ganha força no centro do estado. Isso quer dizer que a quinta-feira será de tempo instável, nublado e com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia na região. Não há uma chuva significativa, em torno de 25 milímetros, previsto para o Vale do Taquari, mas não tem chance de abertura de sol ou de um calorzinho. Vai ser aquele dia mais úmido e mais nublado, como a gente tem sido acostumado nesta primavera.
A boa notícia é que a partir de sexta-feira a tendência é do tempo mais seco e das altas temperaturas retornarem. É o verão que se avizinha a essa primavera um pouco atípica esse ano em função do El Niño. Mas vamos ver como ficam as temperaturas então para essa quinta-feira? Em Lajeado, o dia será de chuva e instabilidade. A mínima prevista é de 19 graus e a máxima fica em 26 graus. Em Encantado, chuva também e muita nuvem durante a quinta-feira. Mínima de 18 e máxima de 26 graus. Este foi então o Boletim do Tempo para o Redação Informativo. Nós voltamos na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. E o período natalino inspira sentimentos de harmonia, paz e solidariedade. É por isso que a Univates pensou em uma programação especial gratuita para celebrar a data. A partir do dia 27 de novembro, a programação de Natal Univates contará com apresentações musicais, exposições, esquetes teatrais e decoração natalina. Nos decks do Laguinho, poderá ser conferida a exposição de terrários, que são recipientes fechados, geralmente de vidro, onde se reproduzem as condições ambientais necessárias para simular jardins em miniatura. Parte dos materiais serão produzidos em uma oficina gratuita programada para acontecer no Dia Sem Carro, dia 22 de novembro, em frente ao Centro Cultural. Já no Espaço Arte 8 poderá ser conferida a mostra. As apresentações musicais iniciam no dia 30 de novembro, a partir das 8 horas da noite, com o coro da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Lajeado e com a Orquestra do Centro Universitário Metodista, o IPA, de Porto Alegre. No dia 2 de dezembro, a partir das 8 horas da noite, ocorrerá um show da banda Harmony Singers, formada por haitianos, e a apresentação da Orquestra de Câmara da Unisc. A programação completa estará disponível em breve no site univates.br/Natal Univates. Este foi o Redação Informativa desta quarta-feira, 11 de novembro. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na quinta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br. Redação Informativo. Oferecimento Fruc Cola. Descubra esse sabor. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi. Gente que coopera, cresce. E Lojas Dúlios. Aqui é fácil estar na moda. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.